O texto base de hoje é Lucas, capítulo 14, do versículo 1 ao 6, cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou boi, o não tire logo? E nada lhes podiam replicar sobre isto. Amém? Então, aqui nós vemos mais uma vez uma cura no dia do sábado. Então, Jesus entra na casa de um dos principais dos fariseus para comer. E está ali um homem hidrópico. Então, nós vemos aqui que Jesus diz, no texto diz, que eles estavam observando Jesus. Então, continuando o texto, diz que Jesus toma a palavra e ele fala, né? Jesus fala aos doutores da lei, no versículo 3. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no dia de sábado? Que ali tinha um homem que precisava da cura, e Jesus tinha a cura para aquele homem. Então Jesus pergunta para eles se é lícito curar no dia de sábado. Por que Jesus pergunta para eles se eles não tinham falado nada? Porque Jesus, ele conhece o que está no íntimo do nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. Então nós vemos no texto que eles estavam observando Jesus. Então, muitas vezes a gente não precisa falar nada para Jesus. Jesus sabe o que está pensando. Jesus sabe o que está pensando do lado positivo, algo que seja bom. E se a gente estiver pensando algo negativo também, Jesus sabe. Então não adianta eu tentar enganar a Deus. Não adianta eu fingir que sou um servo do Senhor, que vivo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eu tenho que ser reto com o que está no meu coração. Eu tenho que ser reto com o meu pensamento. Não adianta eu falar algo e viver totalmente errado. Porque Jesus, ele sabe o que está no íntimo do nosso coração. Então nós vemos aqui que esses principais fariseus, eles não tinham falado nada, só que eles estavam observando Jesus, só que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então por isso que Jesus, tomando a palavra, ele fala: É lícito curar no dia de sábado? Continuando o texto, nós vemos que eles, porém, calaram-se, não falaram nada. Por quê? Porque Jesus, todas as vezes que eles tentaram armar cilada para Jesus, eles não conseguiram. Nós vemos aqui no texto que eles calaram. E tomando o homem pela mão, Jesus curou o homem e despediu. Aí Jesus lança, nós vemos aqui que Jesus, ele sempre faz perguntas. Sempre Jesus faz pergunta. O que eu aprendo com Jesus? A pergunta é muito importante. Se eu não sei de algo, eu tenho que perguntar. E para Deus é bom a gente sempre fazer perguntas a Deus. Se a gente tem dúvida de algo, perguntar para Deus, porque Deus, ele vai nos dar resposta. Ou usando uma pessoa para nos dar resposta, ou ele vai falar do nosso coração, ou através da palavra dele ele vai nos responder. Então é sempre bom a gente fazer perguntas, porque muitas vezes as perguntas abrem portas. Então é muito importante a gente perguntar. Nós aprendemos com Jesus que ele sempre está perguntando. Na verdade, ele sabe qual é a resposta, mas ele pergunta. Ele continua perguntando. Então, nós vemos aqui que ele perguntou, né? E continuando no versículo 5, ele lhes disse: Qual será de vós que, caindo num poço em dia de sábado, um jumento ou boi não o tire? Então, se uma dessas pessoas, desses fariseus, que se eles caíssem num poço, um boi ou um jumento, eles iam correr lá para ajudar o animal. Então, por que Jesus quer dizer assim? Então, por que ele não pode curar um homem? Se eles podem ajudar um animal deles que está sofrendo, por que Jesus não pode ajudar um homem que se encontra sofrendo? Que Jesus é o Senhor do sábado. Então, o que Jesus quer ensinar para as nossas vidas através desse texto? É que no meu dia de descanso eu não preciso ficar sem fazer nada. No meu dia de descanso eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer o bem, eu posso fazer uma caridade. Então, o dia de descanso, nós aprendemos com Jesus que é para a gente descansar da nossa rotina.
o sétimo dia, né? Sábado aqui, no caso, é o sétimo dia. O nosso sétimo dia, que é o nosso dia de descanso, é o dia para a gente descansar da rotina do nosso trabalho. Mas eu posso fazer coisas no dia de sábado. Eu aprendo isso com Jesus. Que a gente precisa descansar da rotina. Por que muitas pessoas às vezes ficam estressadas? Porque aquela rotina sem parar acaba estressando. Então o dia de descanso é para a gente relaxar daquilo que a gente trabalha a semana inteira. Para a gente sair daquela rotina. Então é isso que eu aprendo com Jesus. Mas eu posso ajudar alguém, eu posso fazer caridade, eu posso fazer uma boa obra no dia de sábado. Que eu não estou deixando de descansar. Eu continuo no meu dia de descanso, só que eu estou ajudando alguém. É isso que Jesus fala. Continuando o texto, e nada lhes podiam replicar sobre isso. Eles não tinham que falar para Jesus, porque com certeza que eles mesmos, se um animal deles caísse num poço, eles iam ajudar. Então eles não tinham que falar para Jesus, eles não tinham que replicar. E eles sempre estavam tentando armar uma ciladinha para Jesus cair, só que Jesus sabe de tudo, Jesus não cai na cilada. E aqui mais uma vez nós vemos que eles estavam observando o que Jesus ia fazer. Se Jesus fizesse qualquer coisa errada, eles iam acusar Jesus. Por isso que eles ficam sempre observando Jesus, porque se Jesus fizesse algo errado, eles iam acusar Jesus. E eles queriam prova contra Jesus. Então nós vemos que Jesus, mesmo eles não falando nada, Jesus já se adianta e fala com eles. Mais uma lição para as nossas vidas. Quando a gente vive debaixo da autoridade de Deus, quando a gente vive guiado pelo Senhor Jesus, a gente está diante dos acontecimentos, porque Jesus está diante dos acontecimentos. E quando a gente é guiado por Jesus, Ele está trilhando o nosso caminho, então a gente está sempre na frente dos acontecimentos. Se tiver um poço para a gente cair, Jesus vai mostrar para que a gente desvie daquele poço, daquele buraco. Se tiver uma curva, Jesus vai nos mostrar a curva para que a gente não venha acontecer nada ali na frente com a gente. Então, quando a gente vive segundo a vontade de Deus, quando a gente busca aprender com Jesus, a gente está à frente. Porque Jesus está sempre à frente. Jesus ele vê além da curva. Jesus sabe o pensamento das outras pessoas. Se tem alguém querendo armar uma cilada conosco, Jesus ele sabe. Então Jesus vai nos preparar para nos desviar desses acontecimentos para que a gente não caia em ciladas. Porque Jesus ele vê. Deus é como se ele estivesse de cima olhando para tudo. Então ele vê tudo que está acontecendo. Por que muitas vezes acontece livramento nas nossas vidas? Porque Deus ele vê tudo. Ele vê o que vai acontecer lá na frente. E muitas vezes ele nos desvia da rota para que a gente não venha cair num acidente, acontecer algo de errado nas nossas vidas. É livramento. Porque Deus ele vê tudo. Ele vê tudo que está acontecendo. Quando a gente está sendo guiado por Deus, quando a gente entrega o controle da nossa vida nas mãos de Deus, Ele está controlando a nossa vida. Ele vai nos livrar de coisas que vêm acontecer para o mal para nossas vidas. Mas o mesmo Ele não pode fazer quando pessoas estão distante dEle. Pessoas que não estão debaixo da autoridade dEle. Pessoas que não estão buscando a viver os ensinamentos de Jesus. Então, Ele não pode fazer nada. Mas a partir do momento que eu me rendo a Deus e busco viver em obediência a Ele, e busco aprender com Jesus, Ele vai me guiar para que eu não venha tropeçar, para que eu não venha cair, porque eu estou andando na luz que é Jesus. Jesus, Ele é a luz desse mundo. E se eu ando com Jesus, eu estou andando na luz. Agora, quando eu estou distante de Jesus, eu estou no escuro. Jesus é a luz. E a luz, ela mostra os tropeços que vai ter na frente para que a gente venha desviar desses tropeços. Os tropeços, o que pode ser? Pode ser luta, pode ser coisa que vai acontecer na frente, mas Deus ele vai fazer de um jeito para a gente se livrar daquilo, para a gente não passar por aquilo. Porque Ele sabe todas as coisas. Então, isso é a importância da gente caminhar com Jesus, isso é a importância de conhecer as Escrituras, que a gente sabe. Muitas coisas que estão aqui nas Escrituras estão acontecendo hoje. Se eu conheço as Escrituras, eu sei que está se cumprindo as Escrituras. Agora, se eu não conheço as Escrituras, eu não sei. E tem muitas coisas acontecendo. Então, quem conhece as Escrituras está está à frente de pessoas que não conhecem as Escrituras. Porque a gente está sendo guiado por Deus, por Jesus, não por homens.
Isso é muito importante, a gente conhecer as Escrituras e buscar ser guiado por Deus. Aqui nós vemos, então, que esses homens que eram principais da lei, eram doutores da lei e fariseus, eram homens entendidos. Jesus deixa eles sem resposta, sem saber o que falar, porque eles não tinham o que falar para Jesus. Porque Jesus ele sabe de todas as coisas. Então eles ficaram sem respostas. E é assim que a gente tem que agir com o mal, deixar o mal sem resposta para nossas vidas. O mal, quando ele tenta armar cilada para as nossas vidas. Pessoas sendo usadas pelo mal para tentar armar cilada para as nossas vidas, nós temos que deixar essas pessoas sem resposta. Mas nós temos que viver segundo a vontade de Deus, buscar aprender sempre com Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos, que você possa sempre andar pela luz que é Jesus, porque Jesus é a luz desse mundo, que você possa ser guiado por Ele, que Ele possa trilhar o seu caminhar, que você possa se entregar totalmente, se render totalmente a Deus e buscar ter uma vida de obediência a Ele, buscar ter uma vida de santificação, se afastando das ocasiões de pecado e se rendendo totalmente, se entregando totalmente ao Senhor, para que Ele esteja no controle da sua vida, para que Ele esteja na direção da sua vida, porque Ele sim, Ele vai trilhar, Ele vai mostrar o que está à frente da sua vida, os acontecimentos, Ele vai mudar a sua rota para que você vá para um caminho mais seguro. Quando você entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, Ele quer e deseja transformar a sua vida, só depende de você. Dê essa oportunidade a você e se entregue totalmente ao Senhor, porque Ele vai te ajudar, Ele tem o melhor para você. Confie totalmente nele e se entregue. Que Ele tem, Ele pode te ajudar. Só Ele pode te ajudar, só Ele pode transformar tudo que está passando e pode mostrar na luz o que está na frente por vir para a sua vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.